Muito caro, não foi esse presidente que contratou, não foi, ou embora fosse vice na época. Mas é uma situação assim, imaginar que em março do ano que vem o Corinthians possa liquidar os outros 50% numa paulada, só precisa dar tudo certo nesse processo lento de reconstrução que o Corinthians tenta fazer depois de abrir as gavetas, né? Não é simples, de novo, se financeiramente o Corinthians tem e terá em 2026 condição de ter um jogador com esses vencimentos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje vamos ver as últimas novidades sobre o Timão, toda essa polêmica envolvendo o futuro do Memphis Depay, né? Mais uma polêmica para variar nos bastidores do Corinthians. O Vessone trouxe ali todas as informações, tudo que a gente precisa saber, né? Vai embora, não vai? Como é que tá? Em que pé tá essa situação? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada, sem mais enrolação. Nós vamos direto pro vídeo, o link lá do Band Esportes estará aqui na descrição. Acordo aí para o pagamento de bonificação atrasada para o Memphis, é isso? 18 milhões? Cerca de 20 milhões. Então aí tem luvas também, viu? Tem luvas que chegou o momento de pagar as luvas também dele. Então luvas e bonificações, prêmios e aqueles bônus por gols e assistência, cerca de 20 milhões. Aí o Corinthians fez um oferecimento, a princípio é um acordo verbal já entre as partes, só não está pelos dois jurídicos colocado tudo bonitinho no papel, mas esse acordo verbal aconteceu. Se eles vão dar para trás e tal, a gente não sabe. Seria o pagamento da seguinte maneira: outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, mata 50% do valor de maneira parcelada. E em março, numa pancada só, você mata o restante dos outros 50% e aí põe tudo em dia, luvas e esses prêmios e tal. E lá para julho você vê de novo a segunda parte da luva, aí quando estiver acabando o contrato dele tem a próxima luva e a próxima leva de bônus e tal. Então é a maneira que o Corinthians encontrou de resolver essa pendência com ele, eu repito, de cerca de 20 milhões, parcelando metade até fevereiro, parcelinhas iguais até fevereiro, e em março o restante. Vamos ver se é colocado no papel. Ele que deve jogar no domingo aí, diante do Flamengo, como titular, deve voltar depois de 2 jogos fora por conta aí do edema na coxa. Bom pro Corinthians, né? Encarar o Flamengo depois da batalha de La Plata. Baita jogo, né? Eu acho que o Flamengo não pode tirar a partida mais difícil para Palmeiras e Flamengo do Brasileiro, mais difícil não em termos de desafio, mas em termos de foco, era entre os confrontos da Libertadores. Mas após, sobretudo para o Flamengo, é muito complicado para mim. Porque vai jogar na quinta-feira fora e depois nem volta para o Rio para jogar com o Corinthians, né? Pela programação, treina sexta na Argentina, vem à noite, treina no CT do São Paulo no sábado e joga domingo. Exatamente, nem volta para o Rio, né? Então, para o Flamengo é uma situação complicada, a semana vai ser longa, viu o Palmeiras ultrapassá-lo em pontos perdidos no Brasileiro, então ele tem que já mirar no jogo seguinte. Para o Corinthians é bom, eu acho que por tipo de time que o Corinthians tem, por tipo de técnico que o Corinthians tem, são nessas partidas que o time se envolve mais, né? Todo mundo assistindo domingo à noite, tal. Mas o Corinthians vai precisar jogar bem também, né? Não é só... Porque eu acho que o Flamengo pode, eliminado ou classificado, claro que isso influencia muito na parte mental, mas escalar um bom time para jogar contra o Corinthians em Itaquera, mesmo com muitas modificações. Vamos ver, mas talvez o grande jogo do final de semana. São vários, mas é talvez o grande jogo do final de semana. E em relação ao Memphis, é aquilo, muito caro, não foi esse presidente que contratou, não foi, ou embora fosse vice na época. Mas é uma situação assim, imaginar que em março do ano que vem o Corinthians possa liquidar os outros 50% numa paulada, só precisa dar tudo certo nesse processo lento de reconstrução que o Corinthians tenta fazer depois de abrir as gavetas, né? Não é simples, de novo, não é discussão esportiva, porque eu acho que o Memphis esportivamente vale a pena.
é se financeiramente o Corinthians tem e terá em 2026 condição de ter um jogador com esses vencimentos, né? Essa é a discussão. Olha, E só acho o seguinte, o Vessone pode até me corrigir. Do jeito que ele trata essa situação, o empresário dele trata, eu imagino que ele esteja dando um crédito à atual direção do Corinthians. né? Que recém assumiu. Porque se não cumprir, de novo, pelas atitudes que ele já tomou, eu imagino que ele, né? Só vou me apresentar quando tal, só vou não sei o que lá quando tal. É assim que ele trata, e ele está correto no final das contas, né? Então eu acho que ele está dando um crédito para a proposta do Corinthians, mas ele não vai abrir mão de um centavo. Então, vamos ver se vai dar para pagar certinho em março, liquidar o de 50%. Quer completar, Mestre? Não, o contrato dele acaba no meio de 26. Então, essa pancada de março, a hora que tiver que quitar esse para trás mente, como diria o Massa, faltarão 3 meses para acabar o contrato dele. Que ainda vai ter os outros 3 meses Isso, aí tem mais ele vai um ter ano. que... Aí tem o segundo ano Para quitar. de luvas e tal. Vai ser uma pancada em março e Isso. outra em julho. Exatamente, é isso aí. Olha o chaveamento da Sul-Americana aí. Peguem suas fichas de novo. Pessoal, o Memphis Depay tem um belo valor a receber do Corinthians. E por várias questões diferentes. Tem ainda a premiação do Paulista, tem metas atingidas por bonificações, né, de assistências e número de jogos. E tem também as luvas que foram diluídas, né, em determinados períodos. E agora, em setembro, venceu mais uma de 1 milhão de euros, totalizando 6 milhões e pouco de reais. Isso tudo, todo esse montante, que foram se acumulando, inclusive, chegaram num valor próximo ali de 18 a 20 milhões de reais. É um valor considerável. Quando esses números me assustam bastante, porque assim, eu sou um defensor do Memphis no Corinthians, acho que não vou falar de custo-benefício, porque custo-benefício, aí você tem que entender se ele vale o que custa. E como ele custa muito, eu entendo que essa questão é relativa, é subjetiva. Agora, eu sou um cara que defende a importância dele para o time, falando tecnicamente, né? Não tem como a gente separar o que ele custa, mas se eu fosse retirar o que ele custa, eu diria para vocês que não tem nem discussão. O Memphis é super importante, é titular absoluto, é o cara do título paulista, é o cara da arrancada no Brasileiro do ano passado, é o cara que levou o clube para a Libertadores esse ano, o cara que deu calendário para o Corinthians esse ano. O Corinthians está na semifinal de Copa do Brasil esse ano porque chegou na Libertadores, e só chegou na Libertadores muito por conta do Memphis. O Yuri foi o artilheiro, o Garro foi o melhor meia do Brasil, mas vocês lembram o que aconteceu com o time depois da entrada dele. Então eu acho que ele foi assim, né? E aí tem coisas incalculáveis, né? Qual seria o custo de um Corinthians rebaixado, por exemplo? O Corinthians estava na zona ano passado, quando ele chegou. Qual seria o custo disso? Ou o custo de você não disputar uma Copa do Brasil? Que chegando numa semifinal, olha quanto o Corinthians já arrecadou, passando fase por fase. Mesmo eliminado na Libertadores, você não teria a possibilidade de disputar, não receberia 2 jogos em casa, como aconteceu. Então, esse custo ele é um pouco incalculável. O título paulista, que eu acho que ele foi super importante. Super importante. O título paulista. Ele ganhou uma premiação gigantesca. Quanto vale você ganhar do teu arquirrival impedindo um tetracampeonato, que seria o do Palmeiras, ganhando na casa do rival, comemorando o título em casa, um título que o clube não conquistava desde 2019? Quanto custa isso? Quando eu falo quanto custa, muitas vezes em valores não palpáveis. Então, é muito difícil para mim analisar o custo-benefício do Memphis. Eu acho ele fundamental para o time, de verdade. Deixa a desejar em alguns jogos? Sim, como todo jogador, quando o time não está bem. O próprio Garro não vem fazendo uma temporada como fez no ano passado. O próprio Yuri está recebendo críticas. O time teve muitos problemas físicos, inclusive, durante o ano inteiro. Então, quando a gente vê os valores, a gente se assusta, porque, caramba, é um jogador concentrando tudo isso no momento em que o clube está vivendo, né? De muitas dívidas. Então, eu também entendo, eu entendo os dois lados.
Eu entendo quem defenda o Memphis e a permanência dele, porque eu acho ele super importante. E entendo quem diga, cara, mas não era o momento de ter um jogador desse nível, desse preço. É tipo o cara que tá ganhando um salário X e tá morando numa casa que vale 2x. Uma hora a conta não vai fechar. E aí você tem que diminuir o teu padrão de vida, né? Se você não tá ganhando o suficiente para morar numa casa como você gostaria. Então eu entendo os dois lados. De que talvez não fosse o momento. Mas o futebol, ele permite muitas coisas, né? Muitas vezes você se endivida para poder ali na frente colher, que é o que o Corinthians meio que faz com ele. Talvez não compense tanto assim. E aí é uma avaliação que a gente precisa fazer mais profunda. Agora, se ele ganha uma Copa do Brasil, por exemplo, você sabe o valor de uma Copa do Brasil, né? 80, 90 milhões de reais. Isso sem falar no benefício indireto de você conquistar um título que vai te dar uma vaga direta para a Libertadores no ano que vem, vai fazer certamente o teu quadro social aumentar, teus produtos licenciados aumentar. No encerramento da temporada, o Corinthians terminando como campeão do Brasil no meio de um ano dos mais turbulentos da sua história. Quanto custa isso? Caso ele, né, seja um cara importante, inclusive, para o título. Entende? Eu acho que uma coisa acaba compensando a outra. Enfim, essa é uma questão e uma discussão que a gente já teve aqui. O fato é que esse valor será pago, segundo o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, meu parceiro, super jornalista, bem informado a respeito de Corinthians, com 50% desse montante pagando em suaves prestações até o ano que vem, e até abril do ano que vem, se eu não me engano, ou fevereiro, até fevereiro do ano que vem, e em março os outros 50% numa paulada só, numa tacada só. O Corinthians fez um provisionamento, aí, né? Um planejamento de receitas para poder arcar com os compromissos relacionados a Memphis. Faz parte. Você tem um jogador desse nível, você precisa arcar com esses custos, senão a dívida ali na frente pode ser ainda maior. Tá aí um pouquinho do que foi comentado, né? O link do canal do Chico Garcia também estará aqui na descrição. Tem toda essa situação, né? Porque muito se comenta se ainda vale a pena o investimento. É um valor muito alto mensalmente pelo Memphis Depay. Então fica a dúvida, né? Fica aí o ponto de interrogação. Ainda vale a pena ter um jogador tão caro que não entrega talvez aquilo que é pago para ele? Porque é muita grana. Mais de 6 milhões é muito dinheiro. Quantos jogadores de alto nível hoje no Brasil, né, ganham na faixa de 1,5 milhão, 2 milhões de reais? O Memphis fatura 3 vezes mais do que o Arrascaeta quer ganhar no Flamengo, por exemplo. Só fazendo ali um paralelo, né, com outro grande jogador gringo no futebol brasileiro. Então fica aí o questionamento que eu deixo para vocês. Ainda vale a pena? Opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!